boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Projeto Cultura em Movimento 3. Essa é uma parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Boa tarde. A fins de acessibilidade, vou me autodescrever. Eu sou Ágata Silvestre, uma mulher branca dos cabelos escuros até mais ou menos a altura dos ombros. Hoje eu estou de cabelos presos, estou usando um óculos de grau e visto a camiseta do Projeto Cultura em Movimento 3, que é branca e com bastante cores também. Boa tarde, deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês, os rostinhos que já estão aqui. Oi, 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 boa tarde. Ontem eu não consegui responder algumas perguntas que estavam no chat. Eu acho que vocês estavam conversando um pouco lá, né? E debatendo sobre alguns assuntos enquanto eu ia falando. E acabou que, como é uma matéria um pouco densa, eu não consegui chegar a responder e a ver, né, o que vocês tinham falado. Mas se tiver alguma dúvida ainda, algum comentário sobre ontem também, podem ir falando aí. Boa tarde, boa tarde. Ontem eu vi, né, ontem ou foi anteontem, vocês foram falando dos estados que vocês estavam assistindo às aulas e eu amei. Gente, em todo canto desse Brasil. Bom demais. Pediu, pode mandar o site de verificador de plágio de ontem? Posso sim. Posso sim, deixa eu ver se eu abro ele aqui, porque daí eu consigo colocar... Foi esse aqui, ó. Esse site, vocês estão conseguindo ver a tela? Tá conseguindo ver? Verificador de plágio, tá vendo aqui? Ele chama plágio. Deixa eu copiar aqui e botar lá para vocês. Lá no nosso chat. Que daí vocês já entram direto. Aí, é esse detector de plágio, e daí vocês podem colocar, né, links e conseguem colocar textos também, né, às vezes vocês são roteiristas, enfim. Vamos lá, a gente não conseguiu ontem concluir, que eu fiquei de mostrar o contrato, né, para vocês ali, de direito de imagem, sessão de imagem. Eu mostrei um outro que era de autorização, né, de uso de imagem. E a gente acho que finalizou nessa parte, né, do consentimento necessário. Acho que foi a última coisa que a gente falou, mas vou voltar um pouquinho aqui pra gente conseguir concluir. Deixa eu só botar esse negócio aqui pra não ficar fazendo barulhinho na mesa. Vamos lá, direito de imagem de pessoas privadas. A gente falou das pessoas públicas, né, e pessoas privadas. A definição, né, de pessoas privadas são os indivíduos que não têm uma vida pública significativa. Expectativa de privacidade elevada, todos eles têm. Uma expectativa elevada de controle sobre o uso de suas imagens, especialmente em ambientes privados, já que eles não são pessoas públicas, né, isso
restringe ainda mais com relação a essa parte da imagem, né? Direito de imagem. Consentimento necessário. Praticamente qualquer uso de imagem de pessoas privadas, especialmente em contextos comerciais ou publicitários, requer o consentimento claro e inequívoco. Considerações comuns. O consentimento, né, o comum entre as duas, consentimento é fundamental em ambos os casos. O consentimento deve ser informado e documentado, especificando como e onde a imagem será usada. Uso editorial versus o uso comercial. O uso editorial geralmente é permitido sem consentimento, desde que não seja difamatório ou invasivo, enquanto o uso comercial sempre requer o consentimento. Afinal de contas, né, tem dinheiro envolvido, então sempre tem que ter consentimento. Respeito à dignidade, independente de ser uma pessoa pública ou privada, o uso da imagem não deve violar a dignidade da pessoa, isso está, né, na nossa Constituição. Esses tópicos destacam a necessidade de abordar o direito de imagem com sensibilidade e conformidade legal, respeitando as diferenças entre os indivíduos públicos e os privados e os contextos em que suas imagens são usadas. Aí eu vou falar um pouquinho sobre esse contrato, né, de cessão de direito de imagem. Aí eu coloquei, né, abaixo apresento esse modelo simples de contrato de cessão de direito de imagem, que pode ser adaptado conforme as necessidades específicas do contexto das partes envolvidas. É importante destacar que os contratos legais devem ser revisados por um advogado para garantir conformidade com as leis locais e adequação às circunstâncias específicas. Esse daqui já é um contrato bem mais complexo, né, que ele é de cessão de direito de imagem, não é aquela autorização simples, né, de imagem, mas essa daqui é normalmente para pessoas, né, que vão receber algum dinheiro relacionado, e é um contrato um pouco mais denso, mais simples também, né? Ele sempre tem, né, o cedente e o cessionário, né? Aí tem algumas cláusulas que são importantes e sempre tem que conter, né, ali nome, a nacionalidade, estado civil, profissão. É como um contrato normal que a gente, sei lá, que fosse para alugar um imóvel, né? Aí tem que ter todas essas características dentro desse contrato. E aí eu coloquei algumas cláusulas aqui que são também super importantes, e como eu falei, né, sempre passar ali por um advogado para saber se realmente está bem redondinho. A primeira cláusula, por exemplo, objeto. O presente contrato tem o objeto, a cessão total de direito de imagem do cedente ao cessionário para utilização. Aí falar onde é que vai ser, que vai precisar, né, onde que vai ser vinculado, e normalmente a gente também coloca ali por quanto tempo, relacionados a tal projeto, né, um filme ou uma série. A cláusula 2 fala na finalidade. Os direitos da imagem do cedente são cedidos exclusivamente para fins, aí você coloca, né, o propósito. É publicidade, é uma divulgação, é um filme, pelo período estabelecido nesse contrato. E caso esse direito de imagem precisar, né, essa cessão de direito, precisar ser estendido, aí tem algumas coisas, né, você pode voltar lá
E tanto para você reivindicar, né, como a pessoa chegar e falar, ó, a gente estabeleceu esse período, mas a gente queria que tivesse um pouco mais de tempo. Então, a gente vai te pagar um pouco mais além, para você poder ceder mais esse período de imagem, enfim. A terceira, prazo de cessão, é válida por um período, aí especificar, né, como eu falei, a partir da data da assinatura deste contrato. A territorialidade, esse contrato é válido para a utilização da imagem do cedente em território nacional ou internacional, especificar os países, se for algo internacional, né, sem restrição de localidade dentro das áreas designadas. A cláusula 5 fala da remuneração como contrapartida, né, dessa cessão de direitos de imagem, e o cedente receberá a quantia a gente especifica lá o valor que será pago especifica também o valor, como será pago, né, se vai à vista, parcelado, em 30 dias, 90 dias, aí é um acordo que faz ambas as partes. A sexta cláusula, direitos e obrigações, comprometer a utilizar a imagem do cedente apenas nos limites estabelecidos, né, respeitando a dignidade da imagem. Qualquer uso além do acordado nesse documento será objeto do novo acordo entre as partes, que foi o que eu falei, né, acima. A cláusula 7ª dispõe disposições gerais do cedente, declara que não existem pendências judiciais, extrajudiciais que impeçam a cessão desses direitos e que as imagens cedidas não violam direitos de terceiros. A cláusula 8, foro, né, que isso é em todos os contratos, sempre tem, né, essa parte do foro, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem um foro na comarca tal. Vai ser Brasília, vai ser Goiás, vai ser São Paulo, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Por estarem, assim, justos e contratos, firmam o presente instrumento em 2 vias, que aí um você assina, outro a empresa assina, na presença das testemunhas abaixo. Aí tem aqui todo aquele, a gente bota mês, ano, nome completo do cedente, do concessionário, do cessionário, as testemunhas e pronto. Esse, né, é o modelo e ele pode ser modificado. Vocês podem, eu vou ceder esse, né, como eu falei, esse virou um e-book, né, meus slides, e aí a gente vai ceder esse material e vocês podem ter ele como um modelo. Alguma dúvida? Deixa eu ir lá falar com vocês, ver se alguém falou alguma coisa. O João Carlos perguntou: quando gravado na rua pode ser para vários fins, não precisa borrar rosto dos transuentes. Vocês estão enxergando, né? Eu entendi que é transeunte. Vocês estão enxergando melhor. Mas ela entendeu a palavra antes de mim, que eu sou meio cega, gente. Não consigo enxergar direito. A Van já respondeu aqui um pouco. Se realmente, assim, eu não sei qual seria realmente o fim, se é um documentário ou alguma coisa assim, mas a Van já até respondeu. João, não sei se o seu projeto é uma obra cinematográfica, se for, principalmente uso comercial, por isso existem os figurantes, caso você precise filmar com pessoas ao fundo. Não sei se o seu projeto é um filme, mas se for, o ideal é filmar em horários vazios e utilizar atores e figurantes no ambiente. Você pode até utilizar as pessoas, se estiverem em um local, se caso elas permitirem o uso delas e assinarem o uso da imagem, que é aquele contratinho mais simples que eu falei.
independente de onde vocês estejam e o que vocês estejam gravando. E, de fato, se for principalmente para uso comercial, para fins lucrativos, né? Obviamente, a gente às vezes está ali numa reportagem, vai ter um monte de gente passando ao fundo, né? É de uma emissora, né, de televisão. As pessoas vão estar aqui passando ao fundo. Não necessariamente você vai precisar, né, de um uso de autorização de imagem, porque as pessoas sabem que ali é um ambiente público, está sendo filmado e para fins, né, de, como a gente tinha falado, educativos e informativos, a gente realmente isso não é cobrado. Mas, até porque você pode, né, desviar se você não quer aparecer, não quer autorizar seu uso de imagem. Mas tem gente que faz, na verdade, questão de aparecer. Sempre tá lá atrás da jornalista, dando um oi, né, aparecendo. Agora, se realmente for um documentário, um filme, né, independente de ser um curta, um longa, um média-metragem, o ideal é você, pelo menos, ter esses papeizinhos, né, de autorização de imagem, que é super simples de fazer, a pessoa já preenche ali a caneta mesmo e assina, e você vai ter um respaldo, né, para depois, futuramente, você não correr qualquer tipo de risco com relação a danos, né, de imagem, uso indevido de imagem. É isso. Vamos lá. Opa, fechou de novo. Bom, capítulo 3, nós vamos falar sobre as leis que permeiam o audiovisual. Muitos aqui, né, já trabalham com isso. Com certeza vocês já sabem, mas alguns ainda não sabem como funciona um pouco, né, desse meio. Outro dia eu estava conversando com umas colegas que não são da área, e aí eu estava falando das leis, né, do audiovisual, e elas falaram, nossa, mas eu nem sabia que existia lei para isso. Eu falei, minha filha, existe lei para tudo, né, existe para tudo, existe lei, e o audiovisual não seria diferente, até porque senão seria uma bagunça. O ideal é a gente realmente... E ainda bem que nós temos, né, as leis de incentivo, né, à cultura aí, e que permeiam o audiovisual. Vamos lá. Vou falar um pouquinho, dar uma pincelada em algumas aqui e depois vou entrar só na lei do audiovisual. Existe, né, algumas leis de incentivo no Brasil, e diversas leis e mecanismos de incentivo fomentam a produção e distribuição no setor audiovisual. Esses instrumentos são essenciais para o desenvolvimento da cultura econômico e social. Cultural, né, desenvolvimento cultural, econômico e social, contribuindo para o fortalecimento da indústria nacional de cinema e televisão. Entre as principais leis e fundos de financiamento, destacam-se estes aqui. Primeiro, que é bem conhecido, né, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, né, Lei número 8.313 de 91. O objetivo dela, né, eu vou dar uma pincelada e depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais. O objetivo dela é incentivar a cultura nacional por meio de renúncia fiscal. Empresas e pessoas físicas podem patrocinar projetos culturais, incluindo produções audiovisuais, e deduzir o valor doado do imposto de renda devido. A aplicação dela, usada amplamente no financiamento de filmes, festivais de cinema e outras atividades culturais relacionadas ao audiovisual. Isso eu tô falando da Lei Rouanet
específica ali na parte de audiovisual, mas a Lei Rouanet é para qualquer área, setor da cultura, tá? Peças de teatro, exposições, aulas, enfim, aulas, né, sem fins lucrativos, shows. Então, ela é bem ampla. Tem também o FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. A criação dele, implementado pela Ancine, né? A gente já tinha falado um pouquinho lá sobre, nas outras aulas, né? Sobre a Ancine, em conjunto com o Ministério da Cultura, como parte de políticas públicas do programa Cinema Perto de Você, que também é uma das partes, né? Objetivo: apoiar o desenvolvimento da indústria audiovisual em todas as suas etapas e segmentos através de financiamentos que cobrem desde a produção até a distribuição e exibição. A fonte desses recursos inclui recursos do Fundo Nacional da Cultura, o FNC, recursos do Orçamento da União e outras fontes. Aí já falando um pouco mais agora sobre a Lei do Audiovisual, que é a Lei 8.685 de 93. O objetivo dela é estimular a captação de recursos para o setor audiovisual através de incentivos fiscais. Incentivadores podem obter dedução fiscal no imposto de renda, devido, né, ao investir em projetos de produção cinematográfica brasileira. A aplicação dele, amplamente utilizada para financiar longas metragens nacionais, incluindo documentários e ficções. Eu vou entrar um pouquinho nessa parte para vocês entenderem um pouco melhor sobre a lei do audiovisual. É sempre bem densas essas aulas, mas é muito interessante a gente saber, né? E daqui a pouco eu também vou falar um pouquinho sobre a Lei Rouanet bem explicadinha. Vamos fazer um print, gente? Abram aí as câmeras de vocês, por gentileza. Vamos abrir as câmeras, sorrir. Vou soltar a lista aí também, tá bom? Já pra vocês. Então, vamos sorrindo. Deu? A lista já tá aí, preencham, tá, gente? Não esqueçam. Enquanto vocês vão preenchendo aí a lista, vamos voltar aqui. Eu vou falar um pouquinho aqui, vou explicar um pouquinho para vocês, né? Que às vezes a gente não tem muita noção de como, né, o audiovisual funciona na real. Se a gente nunca fez nada, né, relacionado, a gente não tem muita noção do tanto que às vezes o cinema é caro, né? E a gente realmente precisa, né? É óbvio que tem grandes empresas, né, que hoje já não precisam de financiamento do governo, mas uma grande maioria realmente precisa de um incentivo, né? E é muito bom que a gente entenda sobre isso. Por que não a gente, né, produzir, correr atrás, né, do nosso filme? Vamos incentivar aí, né, a cultura e fazer as pessoas, né, incentivar a nossa própria criatividade, né? Tem muita gente que eu sei aqui que escreve muito bem, né, e que já faz, né, alguns roteiros, enfim, é bem interessante, né? E a gente sabe fazer cinema é caro, e pra gente ter uma ideia, um filme comercial,
de R$1 milhão é considerado um orçamento baixo, só para a gente ter noção de valores, tá? Eu anotei algumas coisas e vou ler aqui para vocês. Muitos longas-metragens brasileiros custam mais de R$6 milhões. Séries facilmente alcançam a marca dos 10 milhões. Né? Em um país como o Brasil, em que o cinema ainda não está totalmente estabelecido como indústria, obter esse tipo de financiamento sempre foi complicado. Por conta disso, historicamente, sempre tivemos políticas públicas voltadas para incentivar e fortalecer a prática do cinema nacional. E eu quero, né, reforçar e incentivar vocês, de fato, também a produzirem aí nessa área do audiovisual. Um dos marcos mais importantes da história do cinema brasileiro é a criação da Lei 8.685 de 93, a mais conhecida como a Lei do Audiovisual. Para entendermos o financiamento do cinema nacional, é essencial que a gente compreenda, né, como ela funciona. A Lei do Audiovisual é uma lei que, por estar que ela foi promulgada, né, em 20 de julho de 93, quase 20 anos atrás, né? Quase 20 anos atrás, já? Tem isso já. O que? Tem mais um pouco. Que a gente está em 2024, né? O que essa lei faz, ela é criar maneiras de incentivar o financiamento de obras audiovisuais brasileiras através de renúncia fiscal. Mas o que é renúncia fiscal? Basicamente, o Estado, ele permite que as empresas e pessoas físicas peguem o dinheiro que eles usariam para pagar os impostos e, ao invés disso, ela vai investir, né, em produções nacionais. Claro que é um pouco mais complexo do que isso, não é simplesmente assim, nossa, hoje eu sou em uma empresa, hoje eu quero financiar aqui, ó, uma obra nacional aqui do cinema audiovisual, uma peça de teatro, enfim, hoje eu vou fazer isso. Não é bem assim que funciona, tem alguns processos, né? É um pouco mais complexo, mas o espírito é simples. O Estado vai abrir mão de receber certo valor devido, que receberia como imposto, desde que as empresas ou pessoas físicas usem esse dinheiro para financiar produções, né, audiovisuais. Como o Estado está deixando de receber, mas não está diretamente colocando dinheiro nas produções, a lei faz parte do que chamamos de fomento indireto. Os artigos da Lei do Audiovisual. Lendo a legislação, é possível perceber que ela é dividida em alguns artigos. Esse é um jeito de organizar qual pedaço da lei diz o quê, né? A gente vai falar ali bem brevemente sobre isso, para que vocês de fato entendam. Na Lei do Audiovisual, consideramos 4 artigos especialmente importantes, pois eles criam 4 conjuntos de regras específicas que organizam como vai acontecer essa renúncia fiscal. Os 4 artigos que criam 4 maneiras parecidas, mas um pouco diferentes, vocês vão ver ali na frente, das empresas investirem no audiovisual brasileiro a partir de renúncias fiscais são o artigo 1º, o 1º-A, o 3º e o 3º-A. Então, vamos ver aqui como é que eles funcionam. Se você... o artigo 1º. Vamos começar lendo, eu vou ler aqui bem brevemente a legislação. É tudo... E assim, se você não entender, depois eu coloco o linkzinho de onde vai estar o artigo e você lê. Às vezes é difícil mesmo a gente entender ali de primeira, mas se a gente lê umas 2 ou 3 vezes, fica um pouco mais, você vê mais claramente a diferença entre eles e consegue entender melhor. O artigo 1º, até o exercício fiscal de 2024, inclusive os contribuintes poderão deduzir o imposto de renda devido
as quantias investidas na produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, mediante a aquisição de cotas representativas do direito de comercialização das referidas obras, desde que esses investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos previstos em lei, autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional de Cinema. Então, tem que ser tudo bem elaboradinho. Então, vamos lá. A primeira parte, né, que fala, né, que a lei, ela vale até o final deste ano. Se você entrar na página lá da legislação, você vai ver que tem vários parágrafos lá que estão riscadinhos. Isso porque a lei originalmente ficaria válida até 2023, mas foi prorrogada por todas as outras gestões, né? Os contribuintes que a lei fala são aqueles que contribuem com o imposto, ou seja, as empresas ou pessoas físicas que vão fazer o uso da lei. A lei continua dizendo que os contribuintes vão poder deduzir, né, o imposto, as quantias investidas na produção de obras audiovisual brasileiras independentes, né? Essa parte de brasileira independente tem que estar bem firme, ou seja, o que tínhamos falado, né, até agora, o dinheiro que for investido nessas produções não vai ser pago como imposto. Né, você vai transferir lá direto normalmente é uma conta lá no Banco do Brasil que você tem que abrir, e aí o dinheiro é transferido todo para lá, e de lá é que as pessoas, né, o pessoal lá do audiovisual vai sacar esse dinheiro para ir pagando as custas, né, da obra, do filme, enfim. A próxima parte pode ser confusa, né, desse artigo, mas na prática é bem simples. As cotas representativas dos direitos de comercialização das referidas obras funcionam como se fossem ações do filme. O contribuinte investe seu dinheiro lá, que vai ser usado para a produção do filme, e em retorno ele ganha essas cotas, ou seja, é como se você contribuísse, como se o contribuinte que estivesse colocando o dinheiro no filme virasse um sócio, né, da obra. O que significa que, se o filme ganhar dinheiro, os donos das cotas também vão ganhar uma porcentagem proporcional ao seu investimento. Então, é bem interessante também que, de fato, essas empresas patrocinem, né, essas obras para futuramente, hora que já estiver rodando, ganhando, né, um valor bom, a cota vai ser dividida. A parte seguinte do parágrafo, né, do primeiro, é um pouquinho mais burocrática, mas também não é tão difícil assim de entender. Desde que esses investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos previstos em lei e autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, basicamente isso significa que todas as transações, essa compra de cotas tem que ser regulamentada pela CVM, que é o órgão brasileiro que fiscaliza justamente a compra e a venda dessas ações, entre outras coisas que ele fiscaliza. A última sentença também é simples: os projetos precisam ter sido aprovados pela Ancine, né, que tem uma partezinha burocrática, você tem que enviar uns documentos, enfim, depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E antes de serem elegíveis para receberem esse dinheiro de renúncia fiscal, importante saber que a Ancine não julga o conteúdo da obra. Não é uma questão de gosto, ela não tem que gostar ou não, tá? Ela só vai fiscalizar para ver se o projeto é válido e se ele está apto de fato para a coleta desses valores. Não sei se vocês conseguiram entender. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida.
Não. Essa partezinha é um pouco mais densa, mas vocês prestando um pouquinho de atenção, vocês vão conseguir entender legal. Então, o artigo número 1 diz que se o projeto for aprovado pela Ancine, empresas ou pessoas podem comprar essas cotas, né, essas ações. É como se, imagina a Bolsa de Valores, né, que tem lá as ações e qualquer pessoa pode, né, que foi aprovada, né, pela Ancine, vai lá, você coloca a sua empresa lá e cada pessoa vai lá e compra uma cotazinha do seu filme. Com o dinheiro que com dinheiro que não vão gastar para pagar os impostos. E esse investimento vai ser utilizado para financiar as produções dessa obra, sendo que a transação toda vai ser regulamentada, né, pela CVM, como eu falei. Outra coisa importante, além dessa parte, existem outros parágrafos, né, do artigo 1 que são importantes para entender como funciona de fato essa lei. O primeiro, nem todo dinheiro devido no imposto que pode ser utilizado para financiar os filmes. Não é todo o dinheiro, tá? Na verdade vamos tirar outro print? Vamos lá, abram as câmeras. Vamos lá. Pronto. Já fomos registrados. Agora vamos voltar. Eu não sei se eles já chegaram a mudar, mas se não me engano, eram 4% que podia ser, ou é da Lei Rouanet, porque é tanta lei que às vezes a gente até confunde, né? É lei demais. Eu sei que a Lei Rouanet, se não me engano, é 4% pessoa jurídica e 6% pessoa física, né? Que você pode deduzir. Por exemplo, você tem lá, sei lá, R$10, lógico que não existe, né, um imposto de R$10, né, na sua dedução lá de imposto, podia ser, né, mas vamos supor, R$10, aí você vai, eu quero desses R$10, eu vou incentivar num projeto, né, de audiovisual, eu vou colocar lá para abater do meu imposto. Você vai continuar pagando, né, esses R$10, mas 6% desses R$10, 4% desses R$10 vai pro projeto, tá? E tem essa diferença, né, de pessoa física e pessoa jurídica. Então, mas eu tinha essa daqui, a lei do audiovisual, essa em especial, fala que originalmente era apenas 3%, né, do imposto devido. Aí pessoas físicas e 1%, né, de pessoa jurídica. Ou seja, as empresas poderia ter investido. A partir da lei de 96, esse percentual também aumentou para 3%. Antes era 3% e 1%. Aí agora, a partir de 96, tinha aumentado para 3%. Aí eu tenho que avaliar lá para ver como é que tá hoje essa em específico, a Lei 8.685. Ou seja, né, se a empresa deve lá 1 milhão de imposto de renda, ela poderia investir R$30 mil através, né, do artigo 1º. E mais um detalhe importante, de acordo com a lei, o parágrafo 3º, os valores aplicados nos investimentos que trata o artigo anterior serão deduzidos do imposto devido na declaração de ajuste para as pessoas jurídicas que tenham optado pelo recolhimento do imposto por estimativa, apuram o lucro real anual.
Isso significa que as únicas empresas que podem se utilizar do artigo número 1 são aquelas tributadas em regime de lucro real, né? Tem umas que é de lucro real, aberto, outras fechado. Não vamos entrar, né, nesses detalhes, que é algo bem mais complexo, mas para fim de explicação, isso geralmente significa que são empresas bem grandes, tá? E que faturam muitos milhões de reais. Existe também um parágrafo que é legal de prestar atenção, que é o parágrafo 4º. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá também abater o total dos investimentos efetuados na forma desse artigo como despesa operacional. Essa parte da lei é um pouquinho mais complexa para quem não entende tanto, né, do funcionamento dessas empresas. Em primeiro lugar, ser tributada com base no lucro real significa novamente que estamos falando de empresas que têm características específicas e provavelmente faturam, né, números altíssimos durante todo o ano. A segunda parte desse parágrafo, de maneira simples, significa que, além da empresa investir, né, o dinheiro através de renúncia fiscal, ela também pode contabilizar esse dinheiro como despesa, tá? Na prática, isso diminui o que é contabilizado no lucro, por consequência, diminui mais ainda o quanto a empresa precisa pagar de imposto. Vamos lá. Eu coloquei uns exemplos aqui, mas para ver se vocês entendem, mas eu acho que eu vou pular um pouquinho essa parte. Vamos lá, vou dar uma resumida nesse artigo. O artigo 1º da Lei do Audiovisual, portanto, é um mecanismo de incentivo indireto, que através da renúncia fiscal permite que pessoas e empresas tributadas no lucro real desistem da parte desse dinheiro, como eu expliquei, dinheiro devido do imposto de renda, para a produção de obras audiovisuais brasileiras independentes, se tornando sócias dessas produções. Então, você vai, né, quando a gente vê essas produções, normalmente tem lá o nome como se fosse um patrocinador, né? Tem lá o nomezinho da empresa, pois ela faz parte, né? Ela se torna sócia, cotista dessa obra. Quando a gente vê naquele negocinho dos filmes, né? Quando vai passando nome, diretor, atores, não sei o que lá, normalmente também aparece ali a logo, às vezes, da empresa ou o nome. Se tornando sócias dessas produções através das cotas adquiridas e regulamentadas pela CVM, sendo que o limite de abatimento por pessoa física ou PJ é de 3%. Essa especial é de 3%. As empresas de lucro real podem contabilizar o investimento como despesa e o limite de captação por projeto pelo artigo 1, somando ao artigo 1º-A, é de 4 milhões de reais. Esse é um mecanismo interessante para as pessoas físicas e jurídicas, porque ao invés de você, entre aspas, né, perder esse dinheiro para um imposto, elas podem investir, né, em um filme. E, ao mesmo tempo que fomentam a cultura, tem a possibilidade de ganhar dinheiro com a obra e ter, inclusive, um retorno financeiro. Então, é algo bem interessante a se pensar na hora que você for, né, que você estiver produzindo e você for atrás, né, desse financiamento, é algo bem interessante de você comentar ali, né, com as empresas, né, porque às vezes tem muitas empresas que super teriam interesse em financiar de fato o seu projeto. O artigo 1A.
em 2006, através da Lei 11.437 de 2006, foi acrescentado à Lei do Audiovisual o artigo 1º-A. Esse artigo funciona de maneira muito parecida com o primeiro, ou seja, é o financiamento de obras audiovisuais através da renúncia fiscal de pessoas físicas e jurídicas, mas com algumas peculiaridades. Então, eu vou ler o artigo bem rapidinho para vocês. Artigo 1º, calendário de 2024, inclusive as quantias referentes ao patrocínio à produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, cujos projetos tenham sido previamente aprovados pela Ancine, poderão ser deduzidas do imposto de renda devido apurado. Ele é um pouco mais simples que o anterior, né? E porque nele não consta nada relacionado à compra de cotas, regulamentação da CVM e nem nada no mercado de ativos. É porque essa modalidade de fomento, a pessoa física e a pessoa jurídica não vai entrar como sócio do filme, mas simplesmente como um patrocinador. É esse daí que eu falei, né, que aparece ali a logozinha, mas no outro também aparece, tá? A logo da pessoa aqui, da empresa que entrou como sócio. Mas essa de fato entra como um patrocínio, fica escrito assim, ó, patrocínio. Aí tem lá todas as empresas, né, que são as patrocinadoras. A grande diferença, portanto, é que um investe pelo artigo 1º e vira sócio, né, que daí ele vai ter um lucro, vai se beneficiar também com a obra e com como é que fala? Esqueci, fugiu o nome, tá? Esquece. Tem hora que dá uma fugida. A grande diferença, portanto, é que quem investe pelo artigo 1º vira sócio com direito à porcentagem nos lucros. Já quem investe pelo artigo 1º-A, ele é só um patrocinador e não tem direito a nenhum lucro relacionado à produção. Além disso, o artigo 1º permite que a pessoa física abata até 4% do imposto de renda total devido para a pessoa jurídica e esse limite é de 6%. A redação da lei reza, né, que ela é igual ao artigo 1º, no sentido que as pessoas jurídicas de lucro real podem usar esse mecanismo. Em cada período de apuração trimestral ou anual pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Tem algumas empresas que elas pagam o imposto trimestralmente e outras pagam anualmente, tá? Só para vocês saberem. Então, às vezes vai abrir o edital lá a cada 3 meses para você conseguir captar, né, os recursos dessas empresas que fazem, né, a dedução de imposto trimestral. E as anuais vai abrir ali uma vez por ano um edital anual. E tem empresas que preferem pegar mesmo dessas empresas que são tributadas trimestralmente e outras que preferem um anual. O artigo 3º, né, fala assim: as pessoas jurídicas não podem deduzir o valor do patrocínio que trata o caput desse artigo para fins de determinação de lucro real e da base do cálculo na contribuição social sobre lucro líquido. Ou seja, vamos lá, gente, eu vou liberar a lista aí para vocês agora, tá? Para vocês já... Lista liberada. Já podem, enquanto eu vou terminando aqui, vocês já podem ir assinando. Vamos lá. Aquele limite de 4 milhões de reais dos quais falamos precisa ser respeitado e a regra é a mesma. Máximo desse valor captado por projeto através do artigo 1º e o 1º-A. O artigo 1º-A passou pela mesma história do artigo 1º até 2017. Era só obras cinematográficas, mas depois dessa data, abarca também obras audiovisuais de
todas as outras várias naturezas, tá? Por fim, a parte da Ancine se mantém. O projeto precisa ser aprovado pela agência antes de sair por aí captando patrocínio, tá? Em resumo, o artigo 1º-A da Lei do Audiovisual é um mecanismo de incentivo direto através da renúncia fiscal, e ele permite que as pessoas e as empresas tributadas no lucro real destinem parte desse dinheiro, que seria, né, do imposto de renda, para a produção de obras audiovisuais brasileiras independentes, através do patrocínio e não da sociedade, como era no artigo 1º, sendo que o limite de ser abatido por pessoa física é de 3% e o de PJ, pessoa jurídica, é de 6%. E o limite de captação por esse projeto, somado, né, somando o artigo 1º e o 1º-A, é de 4 milhões de reais. Esse mecanismo pode ser muito interessante para pessoa física e pessoa jurídica como uma estratégia de marketing, né, porque afinal de contas você vai estar, né, recebendo, as pessoas vão estar fazendo o seu marketing ali de forma, sem você estar precisando, entre aspas, pagar, né, tirar ali do bolso uma verba a mais de marketing, né, pois ela patrocina um filme e poderá ser visto por milhões de pessoas, muitas vezes, e por isso aparecem as logos das empresas antes do filme começar. No entanto, a empresa não vai ter nenhum retorno direto nesse dinheiro, porque não tem participação nos lucros que o filme possa vir a ganhar. É isso no artigo 1º-A. Uma observação. É importante a gente se ligar ali nos pormenores, quando a lei fala de projetos audiovisuais independentes. Eu estou batendo na tecla, esse termo é definido por outra lei, na verdade uma medida provisória. Ela é uma MP importantíssima, porque é a mesma que funda a Ancine e o Concine, mas isso daí eu falo depois. Deixa eu ver aqui o que eu falei nessa outra parte. Ah, tá. Enquanto isso, eu vou falar do artigo 3º, né, da Lei do Audiovisual. Eu falei que eu ia falar as 4, a gente já está aqui no artigo 3º, que também é bem simples, mas é mais para a gente entender mesmo como funciona a lei. Não tem como a gente fugir dessa parte da legislação. Esse, né, o penúltimo dos artigos que definem os mecanismos de formato de lei audiovisual, o artigo 3º, como sempre vale a pena ler aqui para a gente poder entender melhor. Artigo 3º. Os contribuintes do imposto de renda incidentes nos termos do artigo 13 do decreto da Lei 1098 de 1970, alterado para o artigo 2º dessa lei, poderão beneficiar-se do abatimento de 70% do imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de produções e obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem de produção independente e na coprodução de telefilmes e minisséries brasileiros de produção independente e de obras cinematográficas brasileiras de produção independente. Para começar, precisamos entender quem são os tais dos contribuintes do imposto de renda incidente nos termos do artigo 13 do decreto e alterado pelo artigo 2º dessa lei. Então, a gente vai ler aqui o artigo 2º da Lei do Audiovisual. Artigo 2º do artigo 13 do decreto da Lei 1098, de 2 de março de 1970, alterado pelo artigo 1º, de 27 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação: as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários
no exterior como rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional ou por sua aquisição ou importação a preço fixo ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte. Agora fica um pouco mais fácil vocês entenderem, porque a gente está falando de empresas que exploram obras audiovisuais estrangeiras aqui no Brasil. Significando mais ainda, simplificando ainda mais, as empresas que essa lei se refere são aquelas que de alguma forma importam os filmes estrangeiros e ganham dinheiro, né, aqui no Brasil, com eles aqui. Portanto, precisam mandar lucro com essa exploração de volta para o estrangeiro, que também é conhecido como remessa de lucros. Os maiores exemplos dessas empresas são as distribuidoras majors americanas, que é a Sony, a Warner, a Disney e as outras, né, que possuem filiais brasileiras. Vamos dar um exemplo prático aqui. A Disney, ela distribuiu o filme Vingadores, né, aqui no Brasil. E aí a Disney brasileira é uma empresa brasileira que a parte dela é estadunidense, portanto, mesmo sendo uma empresa, né, estrangeira e brasileira, ela manda os lucros que ela recebe aqui, a Disney brasileira recebe aqui e manda os lucros para lá. Ela trouxe, né, o filme estrangeiro, distribuiu por vários cinemas pelo país, com isso ganhou parte do valor do lucro dos ingressos. Como nós já falamos, boa parte desse dinheiro vai ser remetido, né, vai ser enviado para a matriz estadunidense. O que o artigo 13 do decreto, ele fala desse dinheiro que está sendo enviado para empresas estrangeiras, que é fruto da exploração no território nacional, 25% vai ser retido na fonte, ou seja, vai ficar aqui no Brasil. Voltando para o exemplo dos Vingadores, vamos supor que a Disney brasileira ganhou 100 mil reais com esse filme. Na verdade, foi muito mais, com certeza, né? Mas vamos usar esse número para a gente conseguir simplificar. Assim ela pega, né, ela vai enviar esse dinheiro para a Disney americana e 25 mil, né, vai ficar retido aqui no Brasil como imposto. Em outras palavras, a Disney brasileira envia 100 mil, mas os Estados Unidos só recebe 75 mil, o resto fica aqui para o governo. E vamos voltar agora para o artigo 3º. O que o artigo fala, então, é que essas empresas que ganham dinheiro dessa maneira bem específica podem ter 70% de abatimento do imposto de renda devido, desde que invistam em certos produtos audiovisuais brasileiros. No exemplo que eu dei, ao invés da Disney, né, ela pagar os 25 mil de imposto, ela poderia usar 70% disso, que daria 17.500 para investir em uma produção audiovisual independente nacional. E note a palavrinha investir e não patrocinar, tá? Isso significa que o uso do artigo 3º, parecido com o artigo 1º, a empresa investidora vira sócia do filme, tá? Portanto, tem direito a lucros conquistados pela obra. Ou seja, esse é um mecanismo parecido com o artigo 1º, que é aquele lá que a gente falou antes, em que a empresa é investidora e pode receber uma porcentagem desses ganhos da obra. Ou seja, se faturar muitos milhões, você que entrou como investidor, a empresa que entrou como investidora, vai ganhar parte desse lucro. E é isso. Porém, o que é interessante notar que é um mecanismo menos burocrático, tá? Pois não existe toda aquela complicação que envolve as cotas, compra de cota e a CVM. Mas...
Ótimo. Antes de a gente voltar, depois eu vou voltar já com um videozinho bem legal para vocês entenderem ali a parte da Lei Rouanet. E vamos dar um intervalinho aí pra gente descansar e tomar uma água e um café para acordar.
Boa tarde, voltamos. Estão me ouvindo bem? Tem um joinha aí se vocês estão me ouvindo legal. Agora. Ok. Eli tá aí. Eli acho que participou da última aula aqui. Eli aí é top, ele tá em todas. A gente estava comentando aqui no estúdio que é uma aula, né, que é meio densa, meio, às vezes até meio chata de ouvir, mas de fato extremamente importante para você que quer captar, né, recursos para o seu projeto. Então, é algo que é fundamental. E, obviamente, aqui você às vezes não vai conseguir compreender, né, porque a gente dá uma pincelada só, tão profundamente, e o ideal realmente é você sentar a bunda na cadeira e ler ali os artigos para vocês conseguirem, né, elaborar o seu projeto, né, para que você não tenha que ficar, envia projeto, aí o projeto não é aprovado, envia projeto não é aprovado, às vezes por detalhes. Então, essa parte da legislação são detalhes, e detalhes que, se você entender bem, o seu projeto vai passar de primeira e você vai conseguir captar recursos assim milionários para o seu projeto. Então vamos lá para a gente continuar aqui rapidinho. Eu estou falando da lei do audiovisual, tá? Daqui a pouco eu vou aprofundar para a Lei Rouanet. Já vou passar um videozinho para vocês, que vocês vão entender um pouco de como que surgiu, né, a história da Lei Rouanet, que é também uma outra forma de captar recursos para os seus projetos audiovisual. Eu estava falando aqui do artigo 3º, que é bem interessante, mas a grande diferença, né, do artigo 1º para o artigo 3º é que no primeiro caso são empresas que não tem nada a ver com cinema, entendeu? Não tem, empresas que aleatórias, tá? Mas que lembra lá no primeiro que faturam muitos milhões e às vezes até bilhões por ano. Já no segundo caso são empresas do setor, né, do setor audiovisual. O que teoricamente aproxima as empresas da indústria audiovisual e fortaleceria laços entre distribuidoras e produtoras independentes, tá? Isso é como se fosse uma parceria interessante de se fazer. Então, essa é a diferença do artigo 1º para o 3º. E por isso que neste artigo as empresas entram como coprodutoras da obra audiovisual e não simplesmente investidoras. Como elas fazem parte da indústria cinematográfica, elas podem ajudar na produção, participando ativamente das decisões envolvidas no projeto. Vamos olhar agora para o fim do artigo, fim do artigo 3º, onde ele conta quais projetos podem usufruir desse mecanismo. Projetos de produção de obras cinematográficas brasileiras, de longa-metragem, de produção independente, e na coprodução de telefilmes e minisséries brasileiros de produção independente e de obras cinematográficas brasileiras de produção independente. Antes da mudança do artigo 1º, em 2017, o surgimento do artigo 1º-A em 2016. Essa era uma parte especialmente importante do mecanismo, pois desde o início do artigo 3º podia ser usado não só para filmes para cinema, mas também para telefilmes e minisséries. E para acabar, a gente vai falar dos limites desse mecanismo. Limite do aporte de recursos, objeto dos incentivos previstos no artigo 30 e no artigo 30A, ambos da mesma lei. Somados é de 3 milhões de reais. Simples, né? Limite de 3 milhões de reais por projeto, pelos artigos 3º e 3º-A que nós vemos.
Mas um aspecto digno de nota é aquele limite de 4 milhões para os artigos 1º e 1º A podem ser usados concomitantemente. Ou seja, um projeto pode captar 4 milhões por aqueles artigos e mais 3 milhões pelos artigos 3º e 3º A, totalizando, né, um valor de 7 milhões possíveis de serem captados só pela lei do audiovisual. Ou seja, já dá para, né, fazer uma movimentação boa. A gente sabe, quem trabalha com isso, sabe que fazer um filme, rodar um filme, né, é realmente muito caro. Só a parte de pessoal é, assim, uma infinidade de dinheiro. Fora a parte, às vezes, de aluguel de câmera, se você não é uma parceria ali, né, que você tem uma produtora e que você já tenha esse tipo de equipamento, gente, é caro. Muito caro o aluguel de equipamento, dependendo da sua produção, vai precisar realmente de bons equipamentos e... o operador de câmera também, gente, faz parte, né, da contratação de pessoal, mas é um negócio assim. Depois eu queria, se na aula de sexta-feira, eu quero falar um pouquinho, ver se eu consigo tirar um tempinho só pra gente falar de como é essa parte de produção e quem são essas pessoas, né, que fazem parte ali de todo um contexto, né, pra rodar um filme, né, uma minissérie, enfim. De falar de todas as pessoas que trabalham, né, que às vezes a gente acha, não, é muito simples. Quem não entende, né, dessa área do audiovisual, acredita que é algo muito simples. Acha que só aqueles super filmes hollywoodianos que tem, né, muitas, como é que fala? Muitos efeitos especiais e tarará, que são os filmes caros. Não, gente. Tem muito filme brasileiro que às vezes utiliza até muito mais recurso, né, do que esses outros filmes aí, né, hollywoodianos. Enfim, então assim, totalizando, né, uns 7 milhões de reais, que é um valor, né, já também bem ok para você conseguir fazer um bom filme. E sempre lembrando, todos os projetos precisam ser aprovados pela Ancine antes de começarem a captar os recursos por esses artigos, ok? Mas tem um bônus no artigo 3º, vou falar para vocês agora. Por conta do artigo 49, parágrafo único da medida provisória, número 2208, dígito 1, a empresa que fizer o uso do artigo 3º ainda fica isento do pagamento da contribuição no desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, o CONDECINE, uma espécie de imposto que cobra 11% sobre os valores enviados para o exterior, além dos 25% que ficam retidos na fonte. Resumindo, esse artigo, portanto, é um mecanismo de incentivo indireto, que através da renúncia fiscal permite que as empresas que remetem ao exterior dinheiro fruto da exploração de obras estrangeiras destinem 70% do valor devido a imposto de renda para a produção de obras audiovisuais brasileiras independentes, de alguma categoria específica, através de coprodução. O limite por projeto de investimento desse artigo, somado ao artigo 3º-A, é de 3 milhões. Esse é um mecanismo interessante para empresas, porque ao invés de você, né, que eu já tinha falado antes, perder esse dinheiro para simplesmente pagar um imposto, você pode investir em um filme e ao mesmo tempo que você fomenta a cultura, você tem ainda a possibilidade de ganhar dinheiro com essa obra e ter um retorno financeiro, né? Então, se eu sou uma empresa, né, que preenche todos aqueles requisitos, eu prefiro muito mais, né, investir num filme e captar, né, depois conseguir algum dinheiro, ao ter algum retorno financeiro desse investimento, do que simplesmente colocar e entregar o dinheiro lá para o governo, que eu nem vou ver mais a sombra desse dinheiro, enfim, não vou ter retorno nenhum relacionado a ele.
Agora vamos para o artigo 3º-A da Lei do Audiovisual. 3º-A. Esse é o último, tá? Mas eu falei os mais relevantes. No artigo 30A, os contribuintes do imposto de renda incidentes nos termos do artigo 72 da Lei número 9.430 de 96, beneficiários do crédito, emprego, remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração a qualquer título de direitos relativos à transmissão por meio da radiodifusão de sons e imagem a serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura, que de quaisquer obras audiovisuais ou eventos, mesmo os de competições desportivas, as quais faça parte representação brasileira, poderão beneficiar-se do abatimento de 70% do imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de produções e obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem de produção independente e na produção de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente de curta, média e longas metragens, documentários, telefilmes e minisséries. Então é isso. Estamos falando aqui de um novo grupo de contribuintes. Vamos lá para o artigo 72 da Lei 9.430. Está escrito, né? Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte a alíquota de 15% às importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração a qualquer título de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas, as quais fazem parte representação brasileira. Aqui, então, nós estamos falando de empresas que exploram a difusão por meio de rádio e televisão de filmes ou eventos, ou seja, são empresas que pagam pelos direitos de exibirem os filmes e eventos internacionais pela televisão ou rádio, portanto, enviam o dinheiro para o exterior. Aqui se enquadram, né, as programadoras de televisão a cabo e os canais de televisão aberta, por exemplo. Um elemento importante da gente prestar atenção é que isso inclui também os eventos, por exemplo, de transmissão das Olimpíadas ou Copa do Mundo, e as transmissões envolvidas na aquisição desses direitos também entram nessa cota. Lembra que eu até comentei ontem com vocês, né, das pessoas que têm o direito de transmitir, né, aquela Copa América, aquela Champions League, né, então estamos falando disso. No mais, o processo do 3º-A, do artigo 3º-A, é bastante parecido com o artigo 3º, né, de 70% do dinheiro que seria retido como imposto, ele pode ser investido em produções de obras cinematográficas brasileiras. E, sendo um investimento, a empresa contribuinte tem direito a retorno financeiro que, porventura, a obra, né, incorra. Uma porcentagem do dinheiro é aquela que a obra audiovisual vai ganhar, né, com a produção dela, com a reprodução, e sendo uma coprodução também fazem parte do desenvolvimento do projeto. A maior diferença é que o valor do imposto de renda para esses casos é de 15%. E não 25%, ou seja, o que pode ser investido é 70% de 15% do que seria mandado para o exterior. Conseguiram entender? 70% de 15%. Além disso, as modalidades de obras que podem receber esse investimento são ligeiramente diferentes. Obras cinematográficas brasileiras, como longa-metragem de produção independente e na coprodução de
de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente de curta, média e longas metragens, documentários, telefilmes e minisséries. De resto, se mantém as mesmas características do artigo 3º. Limite de captação por projeto é de 3 milhões, somados ao artigo 3º e o 3º-A, e projetos sempre precisam ser aprovados pela Ancine, sempre, tá? E uma diferença importante, tá? O artigo 3º não isenta o pagamento da Condecine, tá? Como no artigo 3º. Então, o artigo 3º-A não isenta esse pagamento, mas o artigo 3º sim, tá? Se a empresa quiser ficar isenta da Condecine, ela pode usar o mecanismo de coprodução indicado no artigo 39, que é a medida provisória número 2.228, dígito 1. Mas isso, né, é papo por outra hora, porque senão a gente vai ficar horas aqui só falando dessas leis. Mas para resumir, esse artigo 3º-A é um mecanismo, né, e para vocês fixarem, de incentivo indireto que, através da renúncia fiscal, permite que as empresas que retêm no exterior, ao exterior dinheiro fruto da exploração de obras aqui no Brasil, né, exploração de obras estrangeiras na televisão, no rádio, também eventos que destinem 70% do valor devido ao imposto de renda para produção de obras audiovisuais brasileiras independentes de algumas categorias específicas, através de coprodução. O limite para o projeto dos investimentos desse artigo, somado ao 3º e o 3º-A, é de 3 milhões, tá? Ele é um mecanismo interessante para empresas, porque, como eu falei, né, ao invés de você perder o dinheiro, você vai estar investindo num filme e ainda ainda pode ganhar um dinheirinho, ou um super dinheirão, né, depois com a reprodução, né, desse filme. É interessante notar que, pela lei, todo o dinheiro que for recolhido e não for utilizado no prazo de 360 dias vai direto para o fundo setorial do audiovisual, que eu vou falar já já. Ou seja, o dinheiro vai para o mercado audiovisual de qualquer maneira, tá? A diferença é que as empresas contribuintes não vão escolher para qual projeto que o dinheiro vai. Tá? E aí elas perdem a chance de serem investidoras ou patrocinadoras. Então, tem que ficar ligado nisso aí também. Eu vou soltar agora aqui um videozinho para vocês entenderem um pouquinho sobre a Lei Rouanet, que a gente vai falar agora. Bem legal também. Volta o vídeo, por favor. Recebeu várias correntes lá no Zap falando sobre ela. A Lei Rouanet faz parte das políticas culturais brasileiras, ou seja, quando o Estado ajuda a fomentar uma atitude cultural, dando às vezes uma ajuda financeira ou uma ajuda de visibilidade. Mas quando é que surgiu a Lei Rouanet? Ou ainda, quando é que surgiram essas leis de incentivos culturais aqui no Brasil? Por que elas são tão importantes assim, a ponto de tanta gente se preocupar com elas? É o que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Meu nome é Guilherme Dobrestop, eu sou professor e mestre em História, e esse daqui é o História Fora de Foco.
Qual foi a primeira vez que políticas culturais foram empregadas aqui no governo brasileiro? Alguns autores, como Carlos Alberto Doria, num artigo chamado A Merencória Luz do Estado, veja só que nome bonito, vão dizer que o primeiro momento que tem uma preocupação das instituições com a cultura aqui no Brasil é com Dom João VI, vejam só, quando ele traz livros aqui para o Brasil e monta uma biblioteca nacional. Dom Pedro II também é tido como um dos caras que começa com essas políticas culturais aqui no Brasil, uma vez que ele tem várias ações de mecenato, ajudando vários artistas ali com dinheiro. Mas se a gente vai delimitar quando foi que começaram essas políticas culturais, a gente tem que entender também o que elas são. Afinal, se é só o Estado ajudando com a arte, talvez no momento em que algum político vai lá e dá dinheiro para um artista, se originou uma política cultural, não é? Para isso, vamos definir aqui o que é uma política cultural. Para definir isso aqui, eu vou usar 5 manas azuis e invocar a criatura lendária Nestor Garcia Canclini, um sociólogo que em seu artigo Definiciones em Transición, eu não falo nada de espanhol, então essa pronúncia deve estar totalmente errada, diz que não basta só tomar as atitudes do Estado em relação à cultura como políticas culturais, mas também a gente tem que entender totalmente o corpo simbólico e material que as envolvem. Traduzindo aqui pra gente, tanto do espanhol quanto do academiquez, não basta só ter a intervenção do Estado, mas também as pessoas que estão envolvidas, como isso é feito, por que isso é feito e quais são as intenções a fazer. Ou seja, é muito mais complexo do que simplesmente dar dinheiro ali para um artista. Dessa forma, a gente pode pensar no momento inaugural das políticas culturais com Getúlio Vargas e a década de 30, vejam só. É quando vão aparecer 2 caras muito importantes. O primeiro deles, você já ouviu falar, Mário de Andrade. Basicamente, até então a cultura ou eram os livros ou eram as belas artes. Com Mário de Andrade, a cultura passa a ser mais importante. De acordo com ele, a partir de então a cultura deveria ser algo vital, tão vital para o cidadão como o pão. Ao mesmo tempo, a cultura tem que ir além dos livros, além das belas artes. A cultura tem que falar sobre o folclore, tem que falar sobre o popular, tem que falar sobre a música. E o patrimônio não é só o prédio, não é só aquilo que você pode tocar. O patrimônio passa a ser também um imaterial. Ou seja, sabe aquele seu tiozão retrógrado que adora ver obras de arte e dizer isso daqui não é arte nem a pau? O pensamento dele estava atrasado até mesmo na década de 30. Só que quando a gente está falando de Mário de Andrade, a gente está falando de um cara que ocupou o departamento de cultura da cidade de São Paulo ali durante a década de 30. O que é meio estranho, eu tô falando sobre o âmbito nacional, e esse cara aqui tá no âmbito municipal, né? Só que tudo isso que o Mário de Andrade fez foi tão importante que acabou influenciando muito o que foi feito no âmbito nacional um pouquinho depois. Outro nome bastante importante aqui pra gente é Gustavo Capanema, um cara que vai trabalhar ali com Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo, seja 37 a 45. Nesse momento, as políticas culturais não só ajudam os artistas, como também definem o que a arte deve mostrar. Durante esse período que era o Estado Novo, uma ditadura, era muito valorizada a questão nacionalista, ou seja, a arte deveria valorizar o que era nacionalista e o que era o nacional, o que era o brasileiro, e mostrar como isso era bom. E por mais que passe a ser meio contraditório, mesmo sendo ali um momento ditatorial, Capanema trabalhou com vários artistas bastante progressistas, como Drummond e Portinari. E uma das intervenções que são feitas nesse momento são para criar o ideal do brasileiro trabalhador, não mais aquele ideal do brasileiro malandro. O que a gente pode dizer que não deu tão certo assim. No período ali, um pouquinho depois disso, foi criado um personagem que deveria dizer, que devia mostrar, na verdade, o que era o brasileiro, e esse personagem nada mais era do que o Zé Carioca. Só que durante o governo do Vargas tem também a criação de vários órgãos responsáveis por proteger a cultura e por proteger também o patrimônio, ou seja, tinha uma preocupação muito grande com tudo isso. Vai ser o caso, por exemplo, do SFAM, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, que vai se tornar o que a gente tem hoje como IFAM. Ou seja, recapitulando, durante o governo do Vargas já tinha essa preocupação com o artista. E foi pelo menos a primeira vez que houve uma coisa com tanta força assim, com tanta preocupação do governo. Só que você pode pensar, se em 37 até 45 estava assim, depois só melhorou, né? Como vocês bem sabem, a gente está no Brasil e a nossa evolução dentro da política, principalmente também dentro da cultura, nem sempre é uma ladeira acima. Muitas vezes é uma montanha-russa com subidas, descidas, loopings, e que às vezes te arremessa da montanha-russa e bate com o carrinho na sua cara até você ficar desfigurado. E assim de 45 até 64 houve um certo vazio nessas políticas culturais. Muitas das políticas e instituições que eu falei que para vocês que foram criadas pelo Vargas, inclusive, são deixadas de lado, sucateadas muitas vezes. Já nos anos 60, com o período militar, volta a ter uma certa preocupação com a cultura. De início a gente vai ter ali uma preocupação com as telecomunicações, para levar o sinal de televisão cada vez mais para o interior. Afinal, o brasileiro tinha que saber das notícias e principalmente das propagandas do que o regime militar estava fazendo. Lembra no vídeo que eu falei para vocês sobre como as novelas da Rede Globo chegaram no interior, influenciaram a galera a ter menos filhos? Foi nesse período, ou seja, tem tudo ali um pouquinho a ver. Vai ter ali também uma coisa importante, a criação do CFC, que basicamente tenta pegar a cultura e deixá-la menos elitista e levar para todo o povo. Ao mesmo tempo, o governo federal meio que incentiva os estados a criarem conselhos estaduais de cultura, ou seja, para que os estados também fizessem esse pequeno fomento à cultura aqui nesse momento. Tinha também uma preocupação com o cinema, afinal, nesse período começavam a chegar cada vez mais filmes aqui no Brasil, do estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos. Era o que fazia sucesso, era o que tinha nas salas de cinema. Então a galera do governo começou a auxiliar em alguns filmes brasileiros. É por isso que nesse período a gente vai ter tantos filmes dos Trapalhões e que eles vão ser sucessos de bilheteria e vão ser alguma das maiores bilheterias do cinema até bem pouco tempo atrás. Ah, mas vale dizer também, ao mesmo tempo que tem essa preocupação com a cultura,
tem também uma grande perseguição, censura de vários artistas. Afinal, se a galera está protegendo ali um discurso dos artistas, está protegendo a cultura, de certo ponto, a única cultura que interessa, a única arte que interessa é aquela que fala bem do Estado, aquela que fala bem da ditadura civil-militar. Aquelas que são um pouco contra são deixadas de lado, seus autores são perseguidos, torturados, presos e toda aquela coisa nada bacana que era feita nesse período. Só que aí a gente vai ter em 85 o fim da ditadura civil-militar e o que acontece? Para os políticos que vão entrar no poder a partir desse momento, a cultura é um assunto realmente sério. Então é necessário que exista um ministério só para a cultura. É criado então em 1985 com o presidente José Sarney o Ministério da Cultura. José Sarney cria também uma lei de incentivos para a cultura que vai ter um nome não muito criativo de Lei Sarney. Só que nesse momento a galera se divide um pouco. Tem alguns autores que vão dizer que foi muito importante a criação do Ministério da Cultura, tem alguns que vão dizer que não foi uma coisa tão bacana assim. Um autor que vai dizer isso é José Carlos Garcia Duran. Ele diz basicamente, o ministério criado nesse momento não tinha nem o apoio financeiro, não tinha muito menos o apoio técnico, ou seja, nem dinheiro, nem pessoas, para fazer o que era necessário ser feito. Então o que foi feito na cultura foi, de certa forma, inferior ao que foi feito ali nos anos anteriores, durante o período militar. Inclusive, para esse autor, essa fragilidade gigantesca com a que foi criado o Ministério da Cultura, ou seja, foi criado de qualquer jeito, foi criado meio que nas coxas, foi o que ajudou o Collor, que veio ali depois, a extinguir esse ministério. Então, recém-criado em 85, o Ministério da Cultura era enterrado por Collor em 90. Também não dá para ser muito dramático, ele na verdade foi transformado na Secretaria da Cultura. Ao mesmo tempo, o Collor também cria alguma série de instituições que são vinculadas à questão da cultura. Mas a maior criação dele em relação à cultura é a chamada Lei Rouanet. Mas, de acordo com alguns autores, o nome do Collor, mesmo ele criando todas as instituições, estava um pouquinho sujo junto à classe artística. Afinal, ele acabou com esse Ministério da Cultura que foi tão aplaudido naquele momento. Para tentar meio que ganhar o apoio dessa galera, ele cria uma coisa bastante famosa que você já ouviu falar, ele reformula a Lei Sarney e dá um nome um pouquinho mais bacana ali pra ela. É criar então a Lei Rouanet. Mas só um detalhezinho aqui. Depois do Collor, ele é impeachmentado, entra o Itamar e em 1992 o Ministério da Cultura volta a ser criado. Só que agora com a reformulação da Lei Sarney e a criação da Lei Rouanet, tinha uma mudança em como era feito todo esse incentivo. O artista recebia a ajuda financeira de empresas privadas, e essas empresas privadas, por sua vez, recebiam uma isenção fiscal do governo, ou seja, pagavam menos impostos. Basicamente, é o governo dizendo, quem vai garantir agora a cultura são as empresas privadas, não é mais meu problema. É uma das várias políticas neoliberais que vão aparecer, com o governo meio que se isentando ali do que poderia acontecer. Com o governo do Fernando Henrique Cardoso, que vem depois, não muda muita coisa, continua esse lado meio neoliberal, a Lei Rouanet, a lei do audiovisual também, em que basicamente quem garante esse recurso financeiro são as empresas, o governo meio que intermedia tudo e dá esse abono fiscal para as empresas. Bem, isso meio que perdura até hoje. Teve ali uma mudança ou outra, com o governo do Lula a gente vai ter o Gilberto Gil, que implementa alguns postos de costura, se preocupando ali com a cultura popular, mas o básico é mesmo isso, Lei Rouanet, lei do audiovisual, o governo se isentando e as empresas privadas meio que garantindo esse incentivo. E bem, hoje, agora, enquanto eu gravo esse vídeo, o Ministério da Cultura de volta virou Secretaria da Cultura, e não adianta falar sobre muita coisa que está acontecendo, porque é tanta maluquice acontecendo uma atrás da outra, que de um lado eu dato o vídeo, e de outro, se você ver esse vídeo daqui uns 5, 10 anos, você não vai acreditar em nenhuma das maluquices que está acontecendo e vai achar que é tanta mentira minha, como aquele ano que teve 2 carnavais, ou, sei lá, quando apunhalaram um político pelas costas. E bem, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Para esse vídeo eu aproveitei que eu tô lendo muito sobre isso para escrever o primeiro capítulo da minha tese de doutorado, e para unir o útil ao agradável e também para ter um pouquinho menos de trabalho, aproveitei para falar sobre esse assunto que, além de eu estar lendo tanto sobre ele, ele é bem atual e está na mídia o tempo inteiro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre as políticas culturais do Brasil, como elas funcionam, da onde elas vêm, qual a importância delas e o que diabos e de onde veio também essa Lei Rouanet. E bem, espero que no geral vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se não gostaram, digam. Voltamos. Esse é um historiador, né? Um professor de história. Ele é bem, assim, meio doidinho, né? Como vocês puderam perceber, mas ele conta uma parte bem legal da história, né? Que fala sobre a Lei Rouanet, e eu achei interessante de passar para vocês. Então, eu vou falar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui se eu falei do FAC. Vou falar aqui da Lei Rouanet, já gente, eu volto do FAC. A Lei Rouanet, cadê? Deixa eu pegar meu material aqui, que eu saí.
Ai, cadê? Rapidinho, gente. É porque eu tenho o computador aqui, minhas anotações aqui. É uma loucura de informações pra gente não ficar sem entender. Ixi. Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Vamos lá. A Lei Rouanet, ela é bem interessante, inclusive a gente vê sempre rolando bastante, às vezes até algumas polêmicas em volta, mas é uma lei que surgiu e beneficia muitos agentes culturais, projetos, né, culturais, e que é muito importante para o país. Vou aumentar aqui um pouquinho. Como eu já tinha falado antes, né? Ela tem o objetivo de incentivar a cultura nacional por meio da renúncia fiscal, muito parecida realmente também, né? Elas são bem parecidinhas, mas tem algumas diferenças entre elas, inclusive, que eu vou falar aqui para vocês quais são as diferenças, né, da Lei do Audiovisual e a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, inclusive, ela teve algumas mudanças que eu achei pertinente de falar aqui com vocês, porque, né, como eu falei, ela é parecida, sim, com a Lei do Audiovisual, mas ela tem algumas particularidades, e as 8 principais, né, alterações dessa lei de incentivo à cultura, eu vou colocar aqui para vocês. Inclusive foi agora, tá, a mudança, foi divulgada agora em fevereiro, a nova instrução normativa do Ministério da Cultura, número 11 de 2024, que traz várias alterações significativas para projetos culturais, em busca de incentivos fiscais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. A norma foi atualizada após uma consulta pública promovida pelo Ministério da Cultura através da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, a CEFIC, tá? Anotei aqui as 8 principais alterações na Lei Federal de Incentivo à Cultura. A primeira, prazos de apresentação e análise das propostas. A redução do prazo de apresentação antes de sua pré-produção de 90 dias caiu para 60. Vamos agora para o nosso print. Vamos tirar um printzinho aí, abram as câmeras para eu ver vocês. Prontinho, voltamos. Deixa eu ver aqui o que a colega escreveu. As colegas falando aqui. Falando sobre a Lei Rouanet, né? Que as pessoas têm uma visão
distorcida da Lei Rouanet e das leis de incentivo à cultura, não conseguem entender a importância para a nossa economia criativa e o quão importante elas são para gerar empregos diretos para artistas, técnicos e empregos indiretos, serviços, fornecedores e por aí vai, além de promover nossa arte e cultura. É complicado, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender, mas as leis de incentivo estão aí, né, pra gente conseguir. Se tem, né, se a gente tem essa possibilidade de conseguir captar recursos, né, para os nossos projetos, né, que incentivam a cultura, por que não a gente correr atrás? Lógico que tem uma parte burocrática, né, que às vezes é bem chatinha de fazer, mas a gente tem que correr atrás para a gente conseguir, né, fazer, disseminar cada vez mais, né, a cultura. Ela é extremamente importante, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, né? Essa parte, o entretenimento, ele é algo que nos beneficia, nós precisamos, né, a gente tá lá, né, na Constituição Federal, né, o quanto isso também é importante para nós, para a nossa sociedade, para a cultura. E essa parte principalmente de trazer conhecimento, eu amo documentários, eu acho que é uma parte que o Brasil inclusive precisa, né, explorar ainda mais, né, essa parte de trazer essa parte de conhecimento, né, de agregar ali conhecimento às pessoas. Vamos lá para a parte, para B, né? Redução de 2 meses no prazo de apresentação. Agora o período será de 1/2 a 31/10. Antes ocorria de 1º/1 até 30/11, tá? Então começou agora a partir de fevereiro, né? 1º de fevereiro até 31 de outubro. Então, se vocês ainda estão dentro do prazo, caso vocês queiram apresentar, né, um projeto para ser aprovado lá pela Lei Rouanet, Ministério da Cultura, corre que ainda dá tempo. Ampliação de 30 dias para a submissão dos planos anuais e plurianuais, podendo ser feita até 31/8 no ano que antecede a execução. Antes, o prazo ocorria até 30/9, tá? Teve uma mudancinha aí de mais ou menos um mês. Redução do tempo de análise para aprovação preliminar e início de captação de recursos para 30 dias, ao invés de 6, ocorrendo um processo automatizado. É lógico que a gente não vai entrar tão profundamente, né, com relação a essa parte de captar, como captar, né, a gente está falando mais nessa parte de legislação, mas vale, vocês entrem no YouTube, tem várias aulas ensinando como captar esses recursos, como você preencher ali os formulários que vocês precisam preencher, os requisitos, né, que vocês precisam ter para conseguir essa verba, né, para conseguir fazer com que o seu projeto seja aprovado. Então, eu acho que seria interessante. Tem muita coisa hoje, né, a facilidade que a gente tem de conhecimento tá muito mais ampla, né, com a chegada e evolução da internet. Então, por que não? Se você tá pensando aí, não desanime, né, uma hora vai dar certo, você tem que persistir. E tem muitas aulas, muitos textos também, né, ensinando, e cursos, até cursos mesmo, como te ensinam a captar. Clique aqui, sei lá, R$ 49,90, né, a gente sabe que hoje, né, com a difusão aí da internet, vários cursos também, tem curso de tudo, gente, tem curso
para ensinar na internet a você pintar uma unha. Então, vamos lá, vamos fazer esses cursos ou pegar material gratuito mesmo na internet, mas vamos fazer essa força-tarefa aí para que a nossa criatividade, né, os nossos projetos sejam reproduzidos. Aí, vale a pena. Bom, vamos lá, limites, que é a segunda mudança. Limite de valores por proponente e projeto. A ampliação no valor dos projetos de óperas e festivais de 6 milhões para 10 milhões, representando um aumento de 67%. Às vezes, as pessoas que não são ligadas à cultura, é como a gente fala, né? Nossa, meu Deus, gente, que valorzão! É muito grana, é muito dinheiro. Sim, gente, é bastante dinheiro para quem não entende exatamente o quão caro é produzir algo nesse sentido, né? É bem oneroso. Então, quem tá por fora acha assim que é um valor exorbitante, mas não. Às vezes, eu já vi obras, inclusive, de pessoas terem que, mesmo tendo recebido ali um incentivo, às vezes teve que tirar do bolso para terminar de pagar a obra, porque não foi o suficiente, né? Não deu o suficiente. Às vezes também alguns imprevistos acontecem ali no meio da produção, da pré-produção, e aí você acaba saindo, entre aspas, no prejuízo. Então, às vezes os valores são jogados lá em cima porque é tudo muito caro. Hoje em dia a gente sabe que pra gente ir ali na esquina, gente, pra almoçar, o valor é caro. Você imagina pagar almoço todos os dias durante 90 dias de uma produção gigantesca cinematográfica. Só estou falando só da parte de alimentação, para 70, 80 pessoas. Você imagina, eu estou falando só dessa parte de alimentação. O quanto você gasta ali, são 3 meses de gravação, todos os dias. Gente, é muito dinheiro envolvido, entendeu? Então, às vezes, esses valores que assustam, né, quem é de fora, para quem tá dentro sabe que é um valor que ajuda, sim, dá para pagar todo mundo, sim, mas não é aquela coisa assim, ai, nossa, o pessoal tá embolsando 6 milhões de reais. Não existe isso, tá? Que fique bem claro. B. A ampliação do segmento com limites de 10 milhões bienais e mostras culturais. C. Inclusão de novos limites no segmento audiovisual, games de até 1,5 milhão e plataformas de vídeo de até 2 milhões. D. Planos anuais e plurianuais podem ter valor aumentado em até 30%, limitados à sua série histórica de captação. Terceiro, regramento dos projetos. Redução na remuneração do proponente que presta serviço no projeto, de 50% para 20% do valor captado. B. Redução do valor a ser pago para um mesmo fornecedor no projeto, de 50% para 20% do valor captado, com exceções específicas. 4. Medidas de democratização e acesso. A. Indicação e justificação pelo proponente das ações de acessibilidade com comprovação da qualificação profissional do executor. B. Concessão de meia entrada para jovens de baixa renda, portadores da identidade ID jovem, em todos os ingressos comercializados. C. Ampliação do direito ao transporte gratuito para pessoas idosas com deficiência ou com mobilidade reduzida, agora estendido também aos seus acompanhantes. D. Obrigatoriedade na tradução em libras e da audiodescrição aos registros audiovisuais dos espetáculos, das exposições, das atividades de ensino e de outros eventos referente ao produto principal na internet. E. Oferecimento de bolsas de formação
inserção e difusão para o mundo do trabalho em culturas voltadas para a pesquisa e a qualificação técnica, artística e cultural que alcancem públicos prioritários e vulneráveis. Eu vou parar nessa parte, vocês me lembrem amanhã, tá? Que a gente parou no número 4 da lei, na quarta mudança, tá bom? Da lei. E aí a gente volta a partir da número 5, e aí eu falo adiante e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o FAQ também amanhã, tá? Que é também uma forma de você captar recursos, que é bem interessante. Então é isso, gente. Ver se vocês falaram mais alguma coisinha aqui. Muito obrigada por vocês todos estarem aqui na aula. Espero que eu tenha colaborado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me mandem lá no meu Instagram, @AgathaSilvestre também, que a gente pode ir conversando por lá, e aqui também no chat, tá bom? Amanhã a gente volta a partir do número 5, e essa é uma parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal com o Instituto Haja Brasil. Beijo e até amanhã.